Olá, boa tarde a todos. Eu sou Ana Carolina Halston, curadora da Mostra Museu, e hoje eu vou bater um papo com a artista carioca Paula Costa. Um momento que eu vou aqui chamar a Paula. Que Paula já daqui a pouco vai entrar aqui para. Ah, olá! Amor, que saudade! Muita! Que bom fazer essa live com você. Tava encantada, a Muito, gente há tanto tempo. muito. Que coisa boa. Boa noite para todo mundo. Eu estava aqui, vou aproveitar que a Paula agora entrou e apresentar rapidamente o que que é o projeto a Mostra Museu, né? A Mostra Museu é uma exposição. Primeiro foi um projeto idealizado pela Amarelo Projetos Integrados, na verdade, é uma exposição virtual e uma exposição física. Então, ela começa no site, no Instagram, com produções feitas durante o período da quarentena por artistas e pessoas ligadas à arte ou que gostam de se expressar através da arte, e também de forma física em 200 pontos da cidade de São Paulo a partir de abril. Bom, a gente vai ocupar 200 pontos mobiliários urbanos, então pontos de ônibus, trens, metrôs, várias partes da cidade para que a arte esteja envolvendo todo mundo, né? Envolvendo as pessoas que estão andando pelas ruas e transformando assim um pouco a cidade nesse momento de caos, né? E a Sim. Paula, que é uma artista maravilhosa e que multimídia, né, que mexe com vários segmentos, ela foi uma das nossas convidadas para fazer parte da Mostra Museu e, no caso, eu até gostaria depois de a gente conseguir mostrar aqui o videozinho. A gente tem alguns gêneros artísticos, né? A Paula se encaixaria em vários deles, mas o que ela entrou, na verdade, foi a performance videoarte, né, Paula? Sim, na primeira é uma honra participar desse projeto incrível. Eu acho que tudo que a gente está vivendo é um momento muito duro, muito difícil, mas a arte também vive desse alimento, né? E eu acho que ela traz mais leveza para o nosso dia a dia, mais beleza. Então é um projeto maravilhoso. Eu estou mega feliz de fazer parte. Que bom, que bom. Paula, me conta um pouquinho. Você já trabalhou, primeiro assim, o nosso tema, né, que é um pouco performance, arte viva, meio ambiente, que são todos temas que permeiam um pouco a trajetória da Paula. Você primeiro pode contar um pouquinho do backstage desse vídeo que a gente vai mostrar na Mostra Museu? Quem tiver curioso, esse vídeo foi postado ontem, né, no perfil da Mostra Museu. Se você puder contar um pouquinho dele. Do reset, né? Então, eu fiz esse vídeo bem no comecinho enfim, da quarentena. Eu acho que a gente estava vivendo esse momento muito novo, onde tudo era a primeira vez que a gente estava experienciando e sentindo muitas emoções. E eu tive uma sensação onde o planeta estava vivendo uma espécie de tempo suspenso, sabe? Eu tinha essa sensação como se o tempo tivesse paralisado e todos os países, todos nós de fato estávamos conectados. E aí nasceu o Reset. O vermelho, ele vem de onde a gente nasce, enfim, o vermelho tem muito a ver com a vida, com a pulsação, com dor, com alegria, com renascimento. Então, acho que esse mergulho do reset no caos, né, daquela trilha que envolve a cidade, aquela confusão, e depois a pausa, onde tudo estopa, tudo para, e a gente começa a olhar, a enxergar o mundo, as coisas, sobre uma outra lente, uma outra perspectiva, a nossa vida, a importância da nossa vida, que é um dos temas que eu trago muito no meu trabalho, né? É enxergar o nosso tempo de existência como algo precioso e único. Então, essa urgência do viver, eu acho que ela pulsou nesse vídeo. Não é exatamente, a gente tem essa sensação mesmo. Me conta um pouco como foi sua quarentena, como tem sido esse isolamento social, até dessa forma criativa, porque muitos artistas eles se sentem até
a gente já tem conversado com alguns artistas aqui, né? Mas conversando mesmo como papel de curadora, alguns até ficam mais bloqueados, né? Com um momento tão difícil. E outros conseguem aproveitar esse momento para expandir um pouquinho, para se libertar. Eu acho que são nuances, né? Eu acho que viver de arte no Brasil é muito difícil. E viver de arte no meio de uma pandemia é complicado. Foi um setor que sofreu e sofre muito. Então, eu, particularmente, eu tive momentos muito criativos e outros momentos nem tanto, né? Que a gente precisa trabalhar, porque tem muita gente que acha que o artista não é dono de uma empresa, ele é dono da empresa dele. A gente precisa fazer essa empresa acontecer, né? Então, tem vários outros chapéus que a gente precisa colocar também, que as coisas precisam caminhar. Mas, em termos criativos, assim, o começo foi muito borbulhante para mim. Eu lancei um disco que eu nunca imaginei lançar, com o Rodrigo Suricato, né, o meu marido. Foram 4 músicas instrumentais, onde eu fiz toda a parte visual. A gente Lindo. quis criar uma experiência visual e sonora. Então, isso foi muito interessante. E criei várias videoartes, assim, que foi uma forma de eu expressar tudo que eu estava sentindo naquele momento, né? Então, assim, para mim foi muito desafiador, mas também foi muito positivo por esse lado, por esse prisma, assim, de trazer obras novas. E você acha que a internet, porque a internet não deixa de ser uma forma de conexão entre as pessoas, né? Apesar da sua obra sempre ter tido uma questão tecnológica muito antes da quarentena, você acha que isso aumentou durante a quarentena, o uso? Até porque, pelo que você está contando, tem a questão sonora e de performance foi bem atuante nessa época, né? Sim, eu acho que essa rede ela está aqui para a gente se conectar, né? Então, assim, quando a gente fica sem os espaços públicos para a gente poder fazer performances ou intervenções urbanas, quando a gente fica sem galeria, quando a gente fica sem museu, eu acho que tudo centralizou aqui. Então, virou uma grande comunidade de troca, não só de dia a dia ou de trabalhos específicos, mas eu acho que a internet, as redes viraram um grande respiro, né? Eu acho, sabe? Elas começaram, eu acho que elas ganharam um novo papel, assim, realmente, do que, né, assim, cresceu, né, cresceu essa Sim. história, até porque é a forma que a gente aprendeu, quer dizer, está se conectando, né? É, muita gente até comentou sobre a questão da cultura ser uma forma de militância nesse momento que a gente está vivendo, né? Porque se a arte, criar arte, muitos artistas falavam, ai, mas às vezes eu me sinto até mal de estar falando de alguma coisa bonita no meio desse caos. Mas isso é extremamente importante. Quem está nos ouvindo, você tira um pouco as pessoas dessa realidade, leva isso, leva as pessoas para um outro lugar, né? Eu acho que é essencial. Inclusive, eu acho que na pandemia todos puderam observar, porque eu acho que tem coisas no dia a dia que acabam virando muito normóticas e a gente não para valorizar ou para perceber. E eu acho que a arte ela foi fundamental para o dia a dia das pessoas, né? A música que você escuta, o filme que você vê, o entretenimento, a sensação de bem-estar, a emoção, a militância. Eu acho que a voz dos artistas e da arte, acho que isso foi tão impactante. Nossa, eu participei de uma exposição de projeção em prédios e em penas no Brasil inteiro, para as pessoas poderem assistir aquilo dentro de casa, assim, foi lindo. Então, eu acho que o movimento artístico foi muito generoso, mais do que nunca, porque eu acho que é do artista isso, né? Se multiplicar, oferecer, se doar. Então, eu acho que esse movimento ganhou uma força muito grande nas redes e todos puderam colaborar, eu acho, de alguma maneira, sabe? Eu acho que teve uma aproximação também do público, não só como espectador. Eu senti isso, que teve uma coisa meio de cocriação ou de um alimento mais próximo do público com a gente. Conta um pouco mais desse outro projeto, porque, assim, esse específico das projeções que eu amei, eu achei, nossa, é muito.
impactante, é bem visceral, traz muito essas questões que você discute na obra, mas também de outros projetos públicos que você fez, porque você é uma pessoa que gosta também de trabalhar com projetos públicos, né? Como a Mostra Museu. Sim, amo. Para mim, onde meu coração mais bate, onde eu fico mais feliz é quando eu vou para a rua para fazer arte. Então, assim, eu fiz ano passado não, em 2019, né? Eu fiz o projeto de intervenções urbanas em vários estados do Brasil, porque eu acho que a Foi performance incrível. é lindo. Aquilo ali foi demais. E 2020 seria um ano onde eu ia para mais estados para fazer, para levar esse trabalho. Porque eu acredito que, como eu trabalho com uma matéria-prima que é a própria vida, é o tempo em movimento, a nossa matéria também é vida e também é o tempo em movimento. E o corpo é uma matéria que transmite energia. Ele recebe e ele doa. Então a performance, para mim, é como se fosse um atentado ao tempo normal do dia a dia, aquela correria. É um convite a retirar as pessoas daquele relógio que a gente conhece na cidade para se olhar, sabe? Para se enxergar e falar: caramba, esse é o meu tempo, é assim que eu quero viver e refletir, né? Refletir de um outro jeito mais sutil. A gente precisa observar outras energias sutis e refletir muito que nós somos os espelhos uns dos outros. A minha última performance foi exatamente essa, lembra, em São Paulo? Ai, conta para Mas todo mundo como foi. Teve a participação de uma atriz, a Marina a Ximenes, não Mariana foi também? Menezes, a Mônica Nega, enfim, várias mulheres maravilhosas que tiveram comigo. A gente fez uma performance em frente ao MASP, onde essa performance a gente ficava cada uma com um espelho e a gente ficava com o espelho na mão onde quem quisesse mergulhar nessa experiência, se olhava ali. E quando a pessoa se olhava, ela via a gente segurando o espelho para ela. Então, assim, é uma troca mesmo, né? Uma reflexão de que nós somos os espelhos uns dos outros e que a gente está completamente conectado. Não tem eu sem você. Não existe isso. E eu acho que, se você me perguntar qual foi um dos principais aprendizados para mim na pandemia, assim, foi a elucidação disso. Nós somos os espelhos uns dos outros, estamos completamente conectados. Uma coisa que aconteceu lá do outro lado do planeta, como isso foi transportado pelo corpo humano, pelo humano, né? Totalmente. É muito maluco pensar que, né, tudo isso que a gente está vivendo se trata justamente disso, É muito louco. dessa conexão entre nós, né? E a gente permanecer conectado mesmo precisando do isolamento. Exato. Então, A gente é todo. precisa do outro, né? A gente precisa conversar, nós somos bichos sociáveis. A gente precisa dessa interação, não dá para ficar sozinho, né? Então, eu acho que a arte ela é um abraço. Ela é, acho que, o lugar também quente, sabe? A companhia. A companhia em momentos difíceis, para alegrar ou para te dar um abraço no momento que você precisa chorar mesmo, que você precisa sentir aquela dor, né? Eu tenho estudado muito, a Paula sabe, porque a gente é amiga e troca muito, né, como artista e curadora, mas é essa questão da arte viva, que é uma vertente forte, né, e principal no trabalho da Paula. E eu queria que você explicasse um pouco o que é a arte viva, a arte efêmera, para onde ela vai no seu trabalho? Tudo começou assim de uma maneira muito intuitiva e a minha relação com o que eu faço, sem eu ter consciência verdadeira disso, vem da minha mãe. A minha mãe era costureira, eu cresci, minha mãe fazendo roupa para mim, minha mãe fazia tanto vestidos para clientes, vestidos de festa, tal, não sei o quê, como ela também fazia arranjos de flores, e eu não me lembrava disso. Nossa, essa parte nem eu sabia. Com várias anotações e desenhos de arranjos, desenhos de vestido, croquis. Eu falei, nossa, é inacreditável como fica na gente, né? A memória dos nossos pais, o que a gente viveu dentro das nossas casas. E perdi meus pais nova, tanto meu pai quanto minha mãe, e de uma maneira muito intuitiva, quando eu comecei a fazer as minhas pesquisas, essa urgência da vida sempre foi um lema muito presente dentro de mim.
E aí acabou que em testes de bordar, eu bordava fotos, pano, enfim, eu estava com várias pesquisas assim. Num determinado momento, eu bordei a rosa e eu não lembro desse momento. Eu só lembro depois quando, de verdade, eu só lembro depois quando eu olhei, eu fico até emocionada. Eu olhei ela pronta e falei, meu Deus do céu, o que é isso? E eu comecei a observar aquilo. E eu vi que mais do que contemplar a natureza, a gente precisa se sentir natureza. E eu acho que a arte viva, ela, na essência, ela traz isso, porque o tempo é efêmero e os ciclos da natureza estão aí mudando a todo momento, nos ensinando tantas coisas, né? Então, basicamente, a arte viva, ela é uma espécie de relógio, ela é uma arte que, diferente de um quadro que está ali estático, ela é efêmera, ela sofre transformações e a poética tá, e a beleza está nisso, né? E também faz a gente refletir que a gente não tem controle sobre absolutamente nada, né? Ai, me arrepia essas histórias. É muito bonito. E eu acho que você sente o público mais preparado para a arte efêmera, porque eu acho que é claro, a arte efêmera ela acontece há muitos anos, né? A gente pode recuperar desde a land art dos anos 60, nomes importantes falaram da arte efêmera, mas ao mesmo tempo o público às vezes tem muita dificuldade de entender a arte efêmera, de saber que aquilo talvez não fique para sempre, né? Sim. Você sente isso acontecendo melhor dentro da cabeça das pessoas? Um pouco mais para, assim, eu sinto para as pessoas que acompanham meu trabalho já nesses últimos anos, eu acho que o entendimento acontece num outro lugar porque entende mais a narrativa. Mas eu acho assim, eu percebo que quem tem acesso ao contato um pouco pela primeira vez, com essa novidade de que aquela arte ela pode durar X anos, assim, isso dá aflição. Eu sinto que a falta de controle, que é um dos estados humanos mais primários, a gente tem essa necessidade de controlar, né? Eu acho que isso causa muito nervoso. E é engraçado que na minha primeira exposição, que ela foi completamente efêmera, ela tinha uma única fotografia, e mais nada, eram 2 andares só de arte efêmera. É, começava a vir esses feedbacks para mim dessa agonia das pessoas, e essa agonia acabou virando estudo e matéria para minha segunda exposição, que foi com você, com a sua curadoria em São Paulo, que foi de fotografia. A gente apresentou a Arte Viva, mas ela já transformada. E depois na nossa outra institucional em São Paulo, em 2019, que eu vim com a série Gelo de Esculturas, que é justamente isso, assim, o congelamento do tempo, a necessidade que as pessoas têm desse controle, né? Então, eu acho que isso sempre vai existir. Mas o que eu acho bonito é que se a gente entender que a natureza é nosso espelho e que a gente não tem controle sobre nada e que a gente está em eterna transformação a cada dia, eu acho que o nervoso ele pode ser trocado pela admiração, pelo espelho saudável, pela injeção de vida, sabe? De aproveitar o tempo, enfim. É interessante duas coisas que eu queria ressaltar do que você falou. Primeiro, que eu acho que às vezes a arte ela é efêmera, mas ela vai durar até mais do que a própria vida do ser humano. Mas mesmo assim ele fica agoniado, né? Daquilo terminar um dia, né? De não ter sido feito em bronze e ali tá em ferro. Eu acho muito interessante quem não conhece essa série da Paula, que é a Gelo, elas são flores e folhas e assim, né, natureza colocada dentro de uma resina, Paula, e ela fica como se estivesse congelada no tempo. Eu não sei se você tem alguma aí para depois mostrar aqui no vídeo. Tá? Depois a gente mostra, porque é realmente muito bonito o jeito que a planta ela fica assim, né? Como se ela estivesse paralisada, congelada mesmo. É realmente muito impactante essa sua série. E acho que ela partiu desse momento de querer congelar o tempo, né? De querer parar um pouco essa velocidade que as coisas acontecem. Exato. E também as escolhas, sabe? Assim, o que você escolhe que permaneça, o que você escolhe deixar ali em memória, né? O que você escolhe ressignificar. A gente está no outono, por exemplo.
E o outono é uma Ah, metáfora linda para gente, porque as folhas caem para poupar a energia da árvore, porque vem o inverno. Então, o que que a gente também precisa poupar de energia nossa e deixar fluir? O que que a gente precisa deixar soltar, né? Para ficar mais leve e para entrar num outro ciclo sempre evoluindo, né? Então, a natureza, ela, eu falo, eu sempre falei isso para você, ela é meu oráculo e eu acho que ela deveria ser o oráculo de todos nós, porque, de fato, para todas as perguntas que eu faço, eu sempre acho alguma resposta nela, é. sabe? Isso é muito bonito. É uma outra coisa que eu queria ressaltar é quando a gente fez a primeira exposição na Koga Amaro, né? A Paula criou um corredor de flores onde ela bordou essas flores e a pessoa passava em meio dessas linhas e flores penduradas, né, que vinham do teto, até entrar na exposição. E o interessante é que no primeiro dia da abertura as flores tinham acabado de ser cortadas, de serem colhidas, então elas estavam ali no seu auge, né? Aquele aroma e tudo. E depois todo esse vigor, ele vai se transformando e as pessoas ficavam muito agoniadas, assim, de chegar lá e falar, vai, mas elas estão morrendo. Não, elas estão em transformação, nós estamos em transformação, né? Então foi lindo ver, mas eu acho que fala um pouco dessa inquietação humana que você estava comentando, que você sente que as pessoas se deparam na sua obra, né? Sim, completamente. Até porque, assim, o, o conceito de finitude para a gente, no Ocidente, é completamente diferente do Oriente. Então, assim, a gente tem uma relação um pouco, não sei, talvez eu não saberia falar sobre todos, né? Mas assim, eu acho que a nossa relação, ela da finitude, ela é um pouco obscura, talvez, né? E eu vejo a finitude muitas vezes no meu trabalho, eu falo dela como um renascimento, é um outro ponto de partida para um outro estágio, para um outro momento. É um estender, é quase como se fosse um estender de eternidade, porque o significado fica. Aquela palavra bordada e aquela intenção, no momento que aquela flor está se transformando, o significado daquilo também está se transformando com ela, como acontece na nossa vida, né? Como começou essa relação sua com a natureza? Assim, ela sempre foi muito intensa desde pequena, ela foi se intensificando, porque eu acho que agora é uma coisa que está muito em voga, né? Os artistas se relacionarem, mas você vem de antes disso. Sim, sempre. Meu pai falava que eu era uma índia. Essa Índia loura! Gente, sagitarianas, né? Nós duas, assim, cavalo selvagem. Eu sempre precisei do céu na minha cabeça, sabe? Eu sempre precisei olhar o horizonte, sempre precisei estar em contato com a terra. Eu ando muito descalça desde pequena. Eu preciso muito dessa interação, dessa conexão, e sempre foi assim. Eu estava triste, eu ia para a natureza. Eu estava feliz, eu ia para a natureza. Desde nova, eu viajava para lugares e eu chorava, eu me emocionava olhando um lago desse nível. As pessoas falam assim, gente, essa adolescente, entendeu? Eu falo assim, cara, essa garota foi assim, sempre foi assim. E aí eu acho que, mais do que nunca, quando eu comecei a me expressar artisticamente, eu acho que eu já estava tão preenchida de todo o meu repertório de vida e de tantas narrativas que a natureza sempre me proporcionou, sabe? Que eu acho que foi um casamento muito natural, né? E aí, na verdade, para quem sabe um pouco da trajetória da Paula, ela trabalhou antes com moda. Então, assim, você tem essa ligação também com moda, que é muito interessante que vem da sua mãe, né? Que a sua mãe tinha essa ligação com a moda. Como é que funciona? O que que a moda representa para você? O que que você acha da moda hoje em dia? Primeiro, assim, a moda na minha vida, ela começou com a minha mãe, começou com as roupas que minha mãe fazia para mim, então ela foi me apresentada de uma forma muito amorosa. É, e eu guardo até hoje várias roupinhas que minha mãe fez. Ai, que lindo! Mas eu só tive não, né? Você teve três, eu tive um menino, eu não tive nenhuma menina. Sim, mas está ali guardadinha, porque eu acho que isso tem coisas que são muito legais da gente guardar e eternizar na memória. E aí, depois, ao longo da vida, eu confesso que eu não era aquela menina que mega me dava match com moda, eu estava preocupada na última tendência. Não estava.
até que o universo me colocou na moda, efetivamente, né? Quando eu fui para a Farm, fui gerente de marketing da Farm, depois eu fui diretora da Fábula, que é a marca infantil, e ali eu fiquei anos, ali eu engravidei, tive meu filho. Então, assim, a moda fez parte de um momento muito importante da minha vida, e ela, para mim, é atitude. A moda é uma forma da gente se expressar, ela também é uma voz. E tá lindo de ver o movimento hoje, porque a gente precisava dessa consciência na moda, porque a gente sabe que tem um lado maravilhoso, mas existia um outro lado que precisava evoluir também do próprio negócio. Então, eu adoro, me deixa muito feliz assim quando eu faço as minhas collabs, que elas são recheadas de significado, de propósitos e com cunhos sociais, porque eu acho que a gente precisa trazer a moda também para esse viés, né? A gente precisa consumir com consciência. Ela é um ativismo hoje em dia, não tem como não ser. Então, eu acho que Total. arte e moda, mais do que nunca, devem andar de mãos dadas, sabe? Você fez uma colaboração recente agora com a Reserva, né? Conta um pouco pra gente como foi esse processo. Ela tem uma renda revertida, inclusive, para que fomenta o trabalho das mulheres? Sim, então foi uma collab que a gente fez agora de um tênis para o Dia Internacional da Mulher. E eu escolhi uma ONG que eu já conhecia há muitos anos, que é a Asplant, que faz um trabalho lindo com mulheres de periferia, das favelas do Rio de Janeiro. E 100% do lucro foi doado para essas mulheres, para que elas pudessem continuar investindo nos seus trabalhos, né, para ajudar, principalmente nesses momentos tão difíceis. Então, a gente conseguiu, são mais ou menos 800 mulheres, a gente conseguiu, Nossa, é muitas. são muitas, a gente conseguiu, assim, foi um sucesso a collab de venda, então a gente conseguiu reverter de uma forma muito positiva para elas, sabe? E trazendo de novo arte e moda, né? A Reserva é uma marca que tem muita essa atitude, eles estão sempre um olhar à frente, um olhar consciente. Então, eu fico muito feliz de me juntar, de me unir a marcas que têm esse propósito, sabe? E um outro tema que eu acho interessante a gente trazer é a questão da mulher na arte, né? Eu acho que existe aí também uma luta que tem ganhado cada vez mais espaço, mas de uma força feminina na arte, né? Que eu acho que não deixa de representar isso. Como você sente isso na sua área? Eu acho que assim, eu acho que em todas as áreas, eu acho que a gente está num momento de quebrar barreiras mais do que nunca, né? Inclusive nessa própria collab, eu fiz questão de, no conceito, reverenciar todas as mulheres que vieram antes da gente e abriram portas tão importantes para a gente estar aqui hoje. Porque se hoje ainda é difícil, imagina quando, imagina ser mãe, trabalhar, são questões muito enraizadas na nossa dinâmica social, familiar, né? Quiçá profissional. Então, eu acho que assim, eu percebo que é uma curva que está em ascensão, porque a gente está. Eu acho que essa palavra até já ficou um pouco banalizada, mas se empoderar no sentido da gente ser na nossa totalidade o que a gente quiser ser, além rótulos, sabe? Além sistema, assim, muitas vezes não é fácil, mas eu acho que hoje, através das redes, a gente tem um apoio muito interessante entre as mulheres de seguir nessa luta, né? É, até é isso, né? Assim, você querer ser mãe e artista, ou você não querer ser mãe, né? Também tem Exatamente. isso. Às vezes as mulheres precisam se libertar justamente desses rótulos. Eu acho que a mulher na arte, ela consegue se expandir. Quanto tempo demorou para que a gente pudesse ser mulher e artista, mulher e curadora, né? Poxa, é realmente um trabalho de séculos, né? Para a gente chegar hoje numa live no meio de uma pandemia e poder estar falando disso, entendeu? Isso é muito bom, que isso é É, possível. Você pode trabalhar e assim, o que eu achei interessante do Mostra Museu e que aqui a gente reforça também, é que tem, claro, artistas como a Paula que vivem disso, e artistas que nem sabem que são artistas, né? Então, no meio dessa curadoria que a gente realizou, a gente viu muita gente criando, mulheres, homens, mas pessoas assim, eu sou advogado, mas
eu tenho uma habilidade e agora na quarentena eu tô conseguindo me desprender desses preconceitos também, né? Nossa, vieram muitas histórias para mim, assim, como essa que você está falando. Como é interessante no momento. Para alguns foi um momento de ócio, porque precisaram vir para casa, ficar em casa e trabalhar. Para outros foi um momento de super desespero, porque não podiam ficar em casa, precisavam sair para trabalhar. Mas independente disso, eu acho que essa força do existir de forma livre, a gente não pode desistir da gente, sabe? Eu acho que na última linha é isso, a gente não pode desistir da gente. E eu acho que o mercado e todas essas regras foram criadas por pessoas. E por que não a gente recriar ou criar novas ou simplesmente quebrar essas regras que às vezes não servem de nada, né? Então acho que a gente está nesse momento atravessando a ponte. Eu acredito muito que a gente é uma geração da revolução, sabe? Do amor. Eu acho que essa coisa do feminino da nossa potência. A gente não precisa até o nosso pé na porta, sabe? Eu acho que a gente não precisa. Antigamente a gente achava que tinha que botar o pé na porta igual o homem faz, né? Porque senão a gente não era respeitada no trabalho. Eu acho que hoje não, sabe? A gente pode chegar com flores, a gente pode chegar com arte, a gente pode chegar com a nossa voz, sendo quem a gente é. Então isso é muito libertador, né? Muito, muito. E você tem uma relação especial com São Paulo também, né? Você vem muito para cá, então assim, a ideia de começar em São Paulo, eu acho que fez sentido para você, né? Como é que você se vê? A carioca, mas assim, muito ligada nessa cidade, nessa selva aqui que a gente vive. Essa selva maravilhosa, né? Eu acho que São Paulo, assim, tem uma coisa. Eu amo a minha cidade, o Rio de Janeiro. Mas é engraçado que São Paulo me abraçou de uma forma muito especial, abraçou meu trabalho de uma forma muito especial e as conexões acabaram surgindo de uma maneira mais acelerada, eu acho aí, né? O nosso encontro, a sua casa é minha casa. Tudo que a gente fez juntos, os projetos, então assim, São Paulo respira a arte. Você tem acesso a grandes exposições, enfim, teatro, cinema, cultura o tempo todo. A cidade está acontecendo o tempo todo, né? Então, acho que foi de uma maneira muito natural que acabou acontecendo. E acho engraçado e interessante também esse contraste, né, do meu trabalho ser tão natural, ser a natureza como suporte, tá nessa cidade tão borbulhante, né? Nesse tempo tão urgente que é São Paulo, e é uma proposta de mergulhar no outro tempo. Eu também acho interessante, né, essas dicotomias. É. E outro ponto importante da sua obra são as palavras, né? Eu acho que sempre que você coloca, você borda, tem frases. Então, como é que você vê isso? Quer dizer, o que é a palavra para você dentro da sua obra? A palavra, ela é o final de um mergulho. Primeiro que eu leio muito e cada vez mais eu tenho aumentado assim o meu repertório. Isso também é uma outra coisa muito positiva que está acontecendo, né? Dessa reflexão da gente ler mulheres pretas, da gente ler outras figuras do nosso país e fora, outras culturas, desse incentivo que muitas vezes ele era um retrato muito pequeno, né? Do que a gente pode consumir. Então, assim, a palavra ela é o final de tudo. Eu acho que depois do mergulho, depois de eu entender tudo que eu quero dizer, vem um texto. Muitas vezes vem uma palavra começa num texto, para eu ir dissecando e virando uma frase e depois ela vira uma palavra que ela, para mim, ela precisa expressar o que eu gostaria que ela expressasse. Então, assim, a palavra ela tem um poder e ela é escolhida de uma maneira muito criteriosa, cuidadosa, verdadeira. E agora, esse trabalho que você faz, por exemplo, agora, quando chega o outono, eu sei que você trabalha com plantas, trabalhando com a arte efêmera, mas, assim, da época do ano, né? Então,
por agora, eu até vi uma obra muito interessante sua, que é uma caixa de acrílico e que você coloca as folhas. Acho que não sei se tem a ver com outono. Conta um pouco dessa obra em si, que é muito bonita. Essa obra, ela foi criada em 2017 e ela é essa necessidade que eu te falei do texto, da história, né? Ela veio muito a partir disso, assim, ressignificar nas folhas, que para mim são telas, assim, histórias. Então, dessas histórias que eu comecei a criar com títulos narrativas que eu mesmo inventava, eu senti depois uma necessidade. Sabe essa coisa que eu te falei da arte, de me sentir como artista, de estar a serviço? De verdade, o meu ofício, eu me sinto a serviço do outro. E eu abri uma possibilidade dessa obra ser uma cocriação com o outro. Então, o Isso é cliente, lindo. ele, pois é, eu acho isso bonito, sabe? E é muito louco porque, assim, os clientes, elas se sentem muito felizes de terem essa obra que conta a história delas, ou uma memória, ou alguém que não existe mais, ou alguém, ou uma relação, ou presentear. Mas eu me sinto muito, muito presenteada, porque eu tenho acesso a essas histórias, a essas emoções. Então é um momento de troca muito especial, que às vezes o artista não consegue ter isso, porque quando, É. né? Às vezes é uma coisa que ele tá lá, a obra dele tá lá, ou na galeria, ou na exposição, e ele não tá sabendo como é que é essa reação do espectador. Então, esse momento de troca, para mim, essa obra é muito especial. E agora, no outono, as folhas que eu coloco, nossa, elas são maravilhosas. É a fase mais linda. Não, e é muito bonito. Teve uma que eu lembro que você fez com nomes de poetisas e poetas. Eu acho que sim, pessoas que são ligadas à literatura pedem nome de escritoras mulheres ou de grandes feministas que fizeram Então, e aí a Paula pega uma folha e borda um nome ou uma palavra que simbolize isso que a pessoa tá pedindo, né? Esse tema mais abrangente. Sim, E aí ela coloca dentro de uma caixa de acrílico e as folhas ficam ali. Então, e o tempo se preserva um pouco, né? isso. Ali dentro desse pequeno templo. Exato. É exatamente como se fosse um relógio ali, um outro relógio, né? Que está E ali tem, congelado e não ao mesmo tempo. Ele está preservado, mas ele está ali sofrendo as transformações muito lentamente ao longo dos anos. E aquelas palavras, elas vão ficar. Se em algum momento da vida daquela obra ela não existir mais, as palavras elas vão se transformar em alguma outra coisa, né? Porque fica a linha, fica a intenção, fica a energia ali. exato, exatamente, ficam as linhas ali que tiveram um dia. Exato. Quando a Paula faz as pequenas caixas de acrílico com uma flor dentro também, eu lembro que a gente queria que tivessem várias, né? Numa das exposições. E aí a Paula começou a bordar, 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 e acho que foram de 20 flores, né? Ficou uma só, uma flor, que estava escrito Afeto, eu tenho ela aqui até hoje. afeto, afeto, exatamente. É isso. Porque E as, porque tem uma interação, né? Tem uma interação com a obra, sabe? E eu preciso estar. Ela me exige estar no momento 100% presente. Porque se eu não estiver 100% presente, a pétala rasga, é muito sensível, né? É uma pétala de rosa, não tem nada mais sensível do que aquilo. Então é um exercício mesmo também de estar no momento, esse momento meditativo que a gente fala, né? Estar nesse momento presente fazendo aquilo. Aí eu quero aproveitar, já que a gente já está chegando no fim do nosso tempo, infelizmente, essa obra que está atrás de você, ela é uma série muito bonita, é uma série da Paula que ela mistura as folhas com as frutas, né? E conta um pouco, Paula, como foi, porque eu acho que também faz um pouco do início da sua trajetória como fotógrafa, né? Sim, é uma série de esculturas orgânicas, né? E eu sou muito apaixonada pelas as mini belezas do dia a dia, que também às vezes passam desapercebidas pela gente, né? Então, eu
quis criar um universo meio lúdico, como se fosse uma coisa um pouco surreal, de fazer essas esculturas misturando as flores com frutas. E aí surgiu essa série que eu adoro, que elas parecem até pinturas um pouco, né? E aí, Totalmente. exato. E aí foi a primeira, na verdade, foi uma das primeiras relações que eu tive com a fotografia, assim. Eu não digo que foi a primeira, porque na minha primeira exposição, que eu bordei mais de 300 rosas e infinitas Nossa. folhas, foi uma coisa... Imagina, calos nos Não, dedos, hein? calos nos dedos, ó, a lombar saiu do lugar, foi assim, uma coisa... Mas eu precisei, eu comecei a fotografar como estudo, sabe? Para estudar o Ah, tempo. Não foi uma intenção de que aquilo virasse um quadro. Nunca foi essa intenção. Foi muito natural. Os meus processos, eles foram muito naturais. Assim, eu não... A sensação que eu tenho é que eu fui no degrau do tempo a tempo, sabe? Eu não pulei nada. E aí depois, quando eu vi, eu tinha mais de 300 fotografias. E aí eu comecei a olhar aquilo de uma outra maneira. E aí eu comecei a fotografar depois as mesmas folhas, as mesmas rosas, 6 meses depois. Então, aquilo porra. ali virou uma espécie de livro de imagens, um livro visual botânico, assim, onde eu ficava analisando o tempo. E eu falei, meu Deus, eu vou fazer isso com uma série de esculturas orgânicas, porque isso é lindo. E aí surgiu, logo na sequência, surgiu essa série. É, elas são muito surrealistas, né? Porque Tá? elas parecem essas pinturas, poderia ser um chapéu, não sei, elas se Tá? misturam. Ou uma casa, é uma coisa muito maluca, né? Como elas vão se formando. Nesse caso, é uma pitaia, se não me engano. É uma pitaia, um copo de leite, que na verdade tem um outro nome, esse copo de leite, que ele é roxo, e aquele mini abacaxi. Nossa, gente, é linda essa série. Paula, a gente está chegando no fim, mas eu queria te agradecer imensamente, falar que a gente está muito feliz da Mostra Museu de ter a sua obra, que eu acho que a gente ocupar a cidade com arte de todos os tipos e gêneros, é importante para que as pessoas possam respirar outros ares, né? Não ficar apenas pensando em todo esse momento difícil, mas também que isso possa ser um momento de transformação para todo mundo, assim como é a sua obra, que ela se transforma e que a gente possa se transformar nesse processo que a gente está passando. Sim, eu que agradeço, estou muito feliz. Parabéns por esse projeto incrível. Não vejo a hora de ver essas obras todas espalhadas por São Paulo. Eu acho que isso vai trazer muito mais frescor, oxigênio, leveza, beleza para o nosso dia a dia que a gente está precisando, né? Obrigada, Chiara. Obrigada, Amarelo, Projetos Integrados. E nos vemos em breve. Um beijo, Obrigada, Paula. gente. Boa noite. Beijo.